Fala galera, Lucast na área, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, Sofia Cunha por aqui. É com muita alegria que anunciamos uma nova era para a Lu, um podcast repleto de informações para o seu negócio, você que é empreendedor, dicas e trocas de conhecimento para você que é consumidor. Não apenas no mercado de locação de bens e serviços, o nosso papel é criar oportunidades a todos. Desde já eu gostaria de pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial, aquele que fez com que tudo isso tornasse possível. Aos 32 anos de idade, CEO da Lu, Maurício Norcia. Tudo bem, Maurício? Olá, Sofia, tudo bem? Tudo bem a todos vocês que estão nos assistindo. Estou muito feliz com esse novo projeto, a expectativa está a 1000. Tenho certeza que nós iremos compartilhar informações valiosíssimas para você que está nos assistindo e nos ouvindo e espero que a gente alcance aí todas as expectativas. Estamos aqui hoje para conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua biografia e também um pouco mais sobre esse novo projeto. Então, para começar, eu gostaria de perguntar para você quem é o Maurício? Eu tenho 32 anos, sou casado, sou natural aqui de São Carlos, interior do estado de São Paulo. E gosto de ler, gosto de assistir séries, mas eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha vida em detalhes, ok? Desde quando eu nasci aqui em São Carlos, quando muito novinho ainda, os meus pais acabaram se separando e minha mãe ela sempre trabalhou fora, né? Então, boa parte da nossa infância, e quando eu falo nossa, minha e dos meus irmãos, a gente sempre buscou estudar, sempre buscou formas de adquirir conhecimento, porque minha mãe sempre prezou pelo estudo, né? E boa parte da minha infância eu passei ali em casa, na casa dos meus avós, e sempre gostei, né, de fazer vários tipos de esporte, vários tipos de curso, sempre buscando algo para poder ocupar o meu tempo, afinal nós ficávamos em casa e minha mãe sempre trabalhando em indústrias, em empresas, enfim. E chegando ali na época do vestibular, eu, sem saber ao certo o que eu gostaria de fazer na época, acabei escolhendo um curso que, no mínimo, me identificava, né, que seria com contas, com números. Então, optei por fazer engenharia. E como também não sabia assim ao certo qual engenharia, optei por uma engenharia que geralmente ela é chave assim, para diversas áreas e dá para transitar em diversas áreas. Eu queria fazer engenharia de produção. Na época, minha mãe trabalhava numa indústria têxtil e de vez em quando ela chegava em casa e contava os casos que aconteciam lá. Então isso me influenciou, acabei fazendo o vestibular para passar em engenharia têxtil e fui morar no Paraná, na Universidade Tecnológica Federal, no qual foi a universidade que eu passei. Então, ali na graduação, fiz o primeiro ano, foi muito legal, consegui ter um bom desempenho como aluno, porém, ao final do primeiro ano, Sofia, eu comecei a ter algumas crises existenciais. Por quê? Eu não entendia, né, o porquê que fazer aquele monte de conta, que geralmente os cursos de engenharia eles têm uma grade básica, nos quais você faz ali vários tipos de cálculos, mas muito na teoria. E para mim não fazia sentido nenhum fazer aqueles cálculos sem saber exatamente aonde aplicar. Então foi nessa época, no final do primeiro ano, eu resolvi trancar, né, o meu curso e voltar para a minha cidade natal, São Carlos, até para procurar o significado, né, do que eu estava fazendo lá efetivamente. Então nessa época eu entrei em contato com a empresa que minha mãe trabalhava, a têxtil, e acabei comprando algumas camisetas e comecei a comprar, vender e me inteirar um pouco sobre a indústria têxtil como um todo. Então foi nessa época que eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre não só a parte técnica, né, efetivamente falando, em relação a design, a cores, a gosto do cliente, mas também a parte de gestão, né? Então, compra aqui, vende ali. Nessa época, eu também, depois que eu comecei a gostar, né, um pouco mais da indústria têxtil em si,
decidi então montar uma empresa, né, têxtil, mas infelizmente os recursos eles eram limitados, ou seja, não tínhamos dinheiro para quase nada. E foi nessa época que eu conversei com a minha mãe, ajuntei algumas bolsas que eu tinha ganhado ali no começo do primeiro ano na universidade e resolvi fazer um investimento. Mas como o recurso era limitado, então nós não tínhamos dinheiro para fazer esse investimento, acabei colocando uma mesa de ping-pong que naquela época nós tínhamos em casa, bem velhinha, assim, bem remendada, né, para falar a verdade. É até engraçado porque à medida que nós comprávamos os tecidos para poder fazer a linha de produção, a mesa ela ia entortando, né, por conta do peso. E até que chegou o momento que não teve jeito, né, nós tivemos que efetivamente trocar a mesa de corte. E ali, né, eu conversando com a minha mãe, ela trabalhava durante o dia e à noite ainda ela me ajudava. Eu lembro que na época a casa ficava uma bagunça, né, porque a maioria dos tecidos que nós trabalhávamos na época era malha de algodão. E algodão ele acaba soltando uns pozinhos, né, para falar assim, sem ser uma linguagem técnica. E a casa ficava toda empoeirada, né? Então foi uma fase de descoberta, eu diria assim, né, de grande crescimento, de aprender, né, como efetivamente fazia um processo produtivo na prática. E aí nessa época, eu conversando com a minha mãe, nós crescemos, contratamos alguns outros colaboradores, até que eu cheguei na minha mãe e conversei com ela, falei, olha mãe, eu entendi, né, o porquê que faz o tanto de teoria lá na universidade, aliando com a prática que nós estamos fazendo aqui. Então agora eu acho que faz sentido eu voltar a estudar e conseguir ligar esses dois mundos, né? Não somente a teoria e não somente também a prática, mas alinhar o melhor dos dois mundos. Então eu fiz uma proposta para que ela saísse da empresa que ela trabalhava para ficar efetivamente na nossa empresa, na minha empresa da época, e ela aceitou, né? Então ela cuidava de toda a parte produtiva e eu vim fazer a parte administrativa, financeira, de marketing e comercial. Então eu voltei para o Paraná. Foi um momento desafiador, por quê? Porque eu estava a 8 horas praticamente da cidade na qual eu tinha montado a empresa, né? E muitas das vezes as pessoas chegaram para mim e falaram, Maurício, você não vai aguentar, não vai dar certo, isso não vai para frente. E eu consegui me organizar de uma tal forma que eu conseguia estudar num curso integral, ou seja, estudava o dia inteiro e ainda assim fazia os procedimentos que eu organizei dentro da empresa, inclusive a parte financeira, comercial, RH, que eu comentei aqui anteriormente. E assim a gente conseguiu se organizar de uma tal forma que a empresa continuou a crescer. Continuei a minha graduação, né? Acabei ainda junto nesse momento fazendo outros tipos de trabalho extras curriculares na universidade, até que chegou um ponto que eu quis fazer um projeto lá na universidade que era que se envolvia assim, algumas atividades com algumas crianças carentes, sabe? E nessa época falaram, olha Maurício, você não pode fazer. E aí eu não entendi porquê, fui questionar, né, o porquê que eu não poderia, escrevi um projetinho, todo o procedimento que é de praxe de se fazer ali dentro da universidade, mas eu acredito que por conta da grade em si, eles não permitiam. Então o que eu resolvi fazer, Sofia? Acabei chamando alguns amigos meus da universidade, apresentei também o projeto para alguns professores e alguns empresários da cidade, isso lá no Paraná, e resolvi montar um instituto. Então aqui vale uma reflexão que muitas das vezes a gente vai ouvir vários nãos, né? E o fato da gente ouvir vários nãos, isso não pode ser um motivo para fazer com que você pare de correr atrás dos seus objetivos. Pelo contrário, é uma forma de você buscar maneiras criativas, maneiras mais eficientes, conhecer novas pessoas para poder alcançar os seus objetivos. E foi exatamente isso que eu fiz.
Nessa época, então, nós conseguimos montar um instituto que nós trabalhávamos com algumas crianças e ele funcionava de duas formas, basicamente. Então, a primeira forma era o trabalho social e a segunda forma, nós investimos nas crianças que performavam nesse trabalho social, dando bolsa para elas. E basicamente foi isso, até que chegou ali no começo de 2016, a expectativa estava muito alta, porque eu estava quase para me formar, né, na metade de 2016, e eu não via a hora de voltar para São Carlos e poder tocar a empresa de perto, né, para acompanhar o dia a dia ali, né? Então, isso fez com que eu criasse, né, muita expectativa. Mas, infelizmente, nós tivemos uma surpresa ali em meados de 2016, que foi a crise. A crise, ela atingiu muitos setores, né, do Brasil, e um desses setores foi o setor têxtil, né? Infelizmente, muitas empresas acabaram fechando suas portas e com a gente não foi diferente, né? Então, infelizmente, nessa época, nós acabamos falindo, tivemos que encerrar nossas atividades e foi um momento assim, extremamente difícil na minha vida. Por quê? Porque toda a renda da nossa casa, na época, dependia da empresa. E não só isso, o próprio instituto, que na época nós havíamos contratado alguns professores, nós já estávamos dando bolsa para alguns alunos do instituto, eles dependiam 100% da receita da empresa, né? Então, infelizmente, eu tive que tomar essa decisão por livre e espontânea, sem opção de poder fazer outras coisas. Então, encerrei, né, a questão da empresa. E aí, eu acabei fazendo com que, junto com a minha mãe, pensando, poxa, o que nós vamos fazer agora? Né? E muitas das vezes eu lembro da minha mãe dormir, quando chegava assim, por volta das 9, 10 horas da noite, a gente com fome, e não tinha o que comer, né, esse horário, e ela falou, olha, vamos dormir e amanhã nós vamos acordar, vamos pensar alguma forma da gente reverter toda essa situação. Então foi um momento de bastante reflexão, né, sobre, poxa, por onde é que nós vamos ir agora? E aí, graças a Deus, nós conseguimos pensar algumas formas. E algo que eu sempre falo, Sofia, é a questão da reputação, né? Então, pelo fato de eu ter construído, né, uma história ali dentro da universidade, embora a empresa não tenha, vamos dizer assim, continuado suas atividades, muitas pessoas me conheciam pelos resultados que eu havia gerado, né, no círculo de amizade que eu estava. Então, só para você ter uma noção, mesmo fazendo todas essas atividades, ainda eu consegui ser eleito o melhor aluno da universidade, ganhei uma menção honrosa, e isso fez com que muitas portas fossem abertas para mim nesse momento. Então, um amigo começou a chamar, poxa, Maurício, eu conheço sua história, conheço o que você já fez, você não quer me ajudar a melhorar o meu processo produtivo, a melhorar os meus processos comerciais, a pensar uma forma com que eu consigo rentabilizar melhor a minha parte financeira da empresa. Então, nesse processo, eu comecei a prestar consultoria, né? Então, a consultoria, ela abriu um leque, né, de conhecimento para mim, porque antes eu estava somente no têxtil, né, na minha própria empresa, e agora, quando eu fui ver, eu estava prestando consultoria para diversos setores, né? Então, eu posso citar alguns aqui que vai desde indústria de transformador até salões de beleza, né? Então, passando aí por pet shops, restaurantes, barbearias. Então, me trouxe uma gama de conhecimento muito grande de diversos setores. Só que, infelizmente, eu não estava feliz. Por quê? Porque eu vi que o meu negócio, além, obviamente, de estudar bastante os números e acabar pensando, né, em como melhorar a empresa, eu gostava de colocar a mão na massa, né? Então, diferente da maioria das consultorias,
elas acabam dando uma recomendação. Elas estudam o negócio, estudam formas de aperfeiçoar e entregam uma recomendação para o empreendedor ou para o dono da empresa. E o que eu gostava não era isso. Eu gostava de fazer essa parte, mas também gostava de colocar a mão na massa, né? Então foi aí que eu pensei uma forma de aliar tudo aquilo que eu gostava, que era números, finanças e empreendedorismo. E aí eu decidi ir para o mercado financeiro. Algo importante que deixa de reflexão aí pra gente sobre a sua história é a sua transformação, né, Maurício? Então, assim, no início você começou a fazer a faculdade, fez um planejamento, acabou seguindo outro rumo por conta da sua mãe, né, da história da sua mãe, do processo de trabalho da sua mãe. Você seguiu, então, na engenharia têxtil. No primeiro ano, que acontece com muitos universitários, né, essa crise existencial aí, onde no ciclo básico a gente só vê, de fato, matérias de cálculo, não vê muitas matérias específicas do curso, do que não dá um norte em si, né? Então, essa história de superação sua reflete muito, representa muito a vida de vários universitários, né? Então, você começou, teve a crise existencial, voltou, falou, não, peraí, vamos parar tudo, vamos ver o que de fato eu preciso entender sobre o curso que eu estou fazendo. Não é só fazer por fazer, né? É você entender e ter um propósito naquilo, né? O que gera um foco e faz você, com garra, você terminar esse curso com garra, né? Então, em sequência, você foi lá, veio essa história da empresa, do seu primeiro bebê, né? Vamos se dizer assim, né? Então, a empresa foi um bebê para você. Então, passar por esse processo de crise, superar isso e ainda ver além dos horizontes, né? Propagar algo novo, enxergar que ainda você teria um futuro mais brilhante ainda te esperando e poder ter a oportunidade de, durante a questão da consultoria, verificar vários nichos de mercado, não só o têxtil, né, que foi onde você se formou. Exatamente, Sofia. E vale pensar aqui também que eu contando, né, essa história, nesse cronograma, parece algo tudo muito simples, um passo a passo muito bem organizado, mas a verdade é que seria muito fácil chegar aqui, né, para os nossos telespectadores, o pessoal que está nos ouvindo, e falar, olha, tenha um propósito muito claro, um objetivo muito claro, porque todas as suas ações irão te direcionar para que você alcance esse objetivo. Isso efetivamente é verdade, tá, Sofia? Mas na prática, muitas das vezes a gente fica perdido. Na prática, muitas das vezes a gente acorda sem saber o que fazer. Né? Não tem como romantizar o processo, não, né, tem como, sabe? E isso é o que é a realidade. Né? Então a gente ouve aí muitas pessoas na internet que acabam maquiando essa história. Né? E na verdade que nessa época, pós-faculdade, nesse período de transição, eu tive várias crises de ansiedade. Várias crises. Só que é engraçado, Sofia, porque assim, quem olha a minha história, olha para mim e fala, poxa, o cara foi muito bem na universidade, o cara já tem um futuro mais do que garantido em grandes empresas, mas na prática não é assim que funciona. Então, perdi muitas noites de sono nessa época, pensando, poxa, o que eu vou fazer agora? Né, sabendo que a empresa, infelizmente, não estava tocando mais as suas atividades e eu estava, assim, totalmente perdido. Então, esse é um ponto no qual, ao invés de você sair atirando para todo lado, é um momento que eu recomendo para as pessoas, respira, pensa, busca formas de adquirir conhecimento fora, através de cursos, através de palestras. Para quê? Para que você se conheça. Né? Um autoconhecimento nesse momento, para você ver quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que você gosta, o que você não gosta. Então, uma coisa que eu aprendi, Sofia, é o seguinte,
muitas das coisas que te definem não é o que você faz, mas o que você não permite que seja feito. Então tem uma diferença aí de você não permitir, por exemplo, de transgredir algo que seja ético para você. Então o fato de você não permitir que isso aconteça, isso te define muito. E na hora de você tomar uma decisão, com certeza isso vai influenciar. Mas, como eu disse, né, nas palavras é muito simples, na teoria é tudo muito lindo, mas na prática isso com certeza é algo bastante desafiador. Para você que é universitário, que está nos acompanhando aí, trazendo como base a história do Maurício, deixa um ponto muito importante. Ao invés de você fazer o seu curso e viver aquilo como se fosse, eu só vou fazer o meu, vou fazer o ciclo básico, como é importante você se preparar para o mercado de trabalho aproveitando todos os recursos da universidade, né, Maurício? Com certeza. Iniciação científica, extracurriculares, tentar verificar algum instituto de fazer parte, onde você possa representar o seu trabalho para a sociedade também, né? Então, assim, você fazer parte e ser significativamente importante para a sociedade ao seu redor, né? Então, assim, é algo que eu acho que muitas pessoas elas estão começando a vivenciar isso agora, principalmente quem faz curso integral, né? Porque vê que tem essas janelas entre as aulas, então dá para fazer alguma coisa. Isso é muito importante da sua história também, Maurício. Que legal. Algo que aconteceu na época que eu acho que vale compartilhar, Sofia, é que eu acredito que muitos alunos têm esse sentimento, né, que o professor ele é carrasco, ou então o professor está ali para de alguma forma te punir, né, punir o aluno por ele talvez não se esforçar o quanto ele deveria se esforçar. Isso na mente do aluno. Mas a verdade, Sofia, é que o aluno ele deveria extrair muito mais do que aquilo que só é entregue na mão dele. O que eu estou querendo dizer com isso? O aluno vai lá para estudar, tirar a média dele e passar de ano. Então, muitas das vezes, eu fui julgado por isso, dentro e fora da universidade, porque eu estava ali para fazer o meu melhor, né? E assim como, não só para a universidade, a gente pode expandir esse conceito para outras áreas da vida, mas se você está ali, extrai o máximo daquele ambiente, daquele momento que você está ali. Então, na prática, como é que isso se traduz? Poxa, procura um professor, procura entender o porquê que ele seguiu aquela área, procura entender aonde é que aquela matéria pode ser aplicada efetivamente na prática, procura entender o porquê que foi todo um processo para chegar naquele ponto, né? Porque isso vai te trazer muita clareza e aí você vai conectando um assunto com o outro e tudo vai começando a fazer sentido. Pode demorar, é chato, não é fácil, mas vai além do que é oferecido ali para você. Então, seguindo, né, a questão das consultorias, né, e aí eu resolvi entrar no mercado financeiro, né, como eu havia dito. Porém, o que acontece na questão do mercado financeiro, Sofia? E vocês que estão nos ouvindo, talvez tenha pensado aí rapidamente, né? Poxa, o que tem a ver consultoria, mercado financeiro, prática, etc. Se muitas das vezes o conceito da maioria das pessoas em relação ao mercado financeiro é somente a questão de bolsa de valores e de assessor de investimentos. Tem sim essa parte, mas o mercado financeiro é muito maior do que isso, né? E para onde eu queria ir efetivamente dentro do mercado financeiro seria para empresas, né, que adquirem uma participação de outra empresa e ajuda aquela empresa a crescer. Então, o que eu gostei da consultoria foi de olhar vários negócios. O que eu não gostei é que eu não poderia colocar a mão na massa. E dentro do mercado financeiro existe um setor muito específico para isso, que seria a questão dos fundos de investimento. Existem várias características de fundo, né, os que não colocam a mão na massa, mas existem os que colocam, e foi para esse efetivamente que eu, na época, planejei entrar. Então eu sabia que seria um processo extremamente difícil até eu chegar lá,
por 2 motivos. Número 1, eu não estava preparado tecnicamente para isso. Afinal, muitas das pessoas que entram, né, no mercado financeiro, eles já vêm se preparando por um longo tempo. E número 2, eu não tinha uma experiência prática para poder passar nos processos seletivos e ser validado. Então, pensando nessas 2 vertentes, Sofia, que eu pensei, poxa, como é que eu resolvo o problema número 1, tecnicamente? Eu vou fazer uma pós-graduação. Número 2, como é que eu resolvo o problema número 1, tecnicamente, fazendo uma pós-graduação? Número 2 é fazendo uma experiência prática que efetivamente me valide para que eu possa prestar um processo seletivo e ser bem sucedido. Então, nessa época de consultoria, surgiu a oportunidade de eu adquirir um salão de beleza. E mais uma vez falaram para mim, poxa, Maurício, você está ficando louco. Como é que um engenheiro, um cara que foi bem sucedido na faculdade, um cara que teve uma indústria com mais de 15 funcionários, um cara que prestou consultoria, vai comprar um salão de beleza? Então, me julgaram muito por isso, só que eles não enxergavam o que eu estava enxergando. E aqui tem uma dica fundamental, tanto para você, Sofia, quanto para todos que estão nos ouvindo. Se você está enxergando, a responsabilidade é sua. Não fique esperando a expectativa das outras pessoas para que você haja, né? Então, a visão é sua, você enxergou. Então, vá lá e haja, e não fique criando expectativa em relação às pessoas, né? Porque elas vão te julgar porque elas não estão enxergando o que você está enxergando. Então, nessa época, eu comprei um salão de beleza feminino, eu remodelei, né, esse salão, afinal, a maioria das pessoas conhecem os planos, né, os pacotes de um salão de beleza. Então, poxa, eu vou fazer uma hidratação 2 vezes no mês. Poxa, eu vou fazer um pacote de unha de 4 vezes no mês. E ao contrário desse modelo muito tradicional, nós criamos um modelo de assinatura, né? E como é que funcionava esse modelo de assinatura? E aqui você não vai acreditar, Sofia, mas era um modelo de assinatura com inúmeros serviços e à vontade. Mas, Maurício, você está ficando louco. Como à vontade? Exatamente, à vontade. Eu peguei vários dados em relação a salão de beleza, fiz os cálculos de quantas vezes uma mulher iria no salão de beleza para fazer um determinado procedimento e consegui modelar isso tudo dentro de uma assinatura. Então, na média dos clientes que frequentam um salão de beleza, fazia muito sentido. E, de fato, fez sentido e nós provamos isso na prática. Em pouco tempo, em menos de uma semana, nós vendemos mais de 50 assinaturas. Tivemos que pausar, porque foi muita demanda. E o mais curioso, Sofia, foi sem fazer propaganda, tá? Então, só quem era salão, ou só quem era cliente do salão, poderia usufruir dessa assinatura, e quem quisesse usufruir dessa assinatura teria que ter uma indicação. Não poderia simplesmente chegar lá e eu quero essa assinatura. Não. Alguém que já teria assinatura indicaria, e assim sucessivamente. Foi um sucesso, nós crescemos, abrimos segunda unidade e aí nós recebemos uma proposta de venda do salão. Isso eu estou falando aqui aproximadamente no final de novembro de 2019. E lembra, o objetivo era entrar no mercado financeiro. No início de 2020, em janeiro de 2020, eu passei num processo seletivo. Então, nessa época, eu tive que me mudar para São Paulo. Chamei a minha esposa, que na época era noiva. Nós tínhamos um carro. E eu falei para ela, olha, eu sei que em São Paulo o trânsito é caótico, sei que não faz muito sentido levar o carro, então vou procurar um lugar muito próximo, né, do meu trabalho.
Então eu trabalhava ali no bairro da Faria Lima, né, na Avenida da Faria Lima, e eu falei, poxa, não vou levar o carro, não faz sentido ter esse custo a mais para manter um carro lá, vou procurar um lugar muito próximo do meu trabalho e ali está tudo certo. E foi efetivamente isso que eu fiz. Mas eu acho que está um pouco na veia, né, essa questão de a anteninha sempre ligada, como é que nós vamos conseguir otimizar as coisas, ou então como é que a gente vai conseguir buscar uma forma alternativa de criar recursos. Então, conversando com a minha esposa, que na época era noiva, nós chegamos à conclusão que nós alugaríamos o nosso carro. E mais uma vez falaram, Maurício, você não vai fazer isso. Então nós tínhamos um carro, na época avaliado aproximadamente em R$60 mil, e nos julgaram, falaram, olha, eles vai depreciar o produto, vai depreciar, olha o risco, vão bater e vão sumir com o seu carro, vão fazer uma arruaça com o seu carro. Mas se teve uma coisa que eu aprendi, Sofia, é que riscos sempre vão existir, independente de onde você estiver. E o que é mais importante é o seguinte, e que muitas pessoas se enganam aí, que eu gostaria de destacar. As pessoas preferem ignorar os riscos ou acham que não existe risco. Então, o que isso significa na prática, né? Então, as pessoas acham que, poxa, empreendedorismo é muito risco. De fato é. Mas, se você faz uma boa gestão de risco, porque você já sabe que o risco existe, isso se torna muito menos problema do que, de repente, você está num lugar que você acha que não existe risco, mas de fato existe. Então, foi aí que nós fizemos, e quando eu falo nós, foi eu e a minha esposa, uma pesquisa de como nós articularíamos essa questão da locação de carro, da locação do nosso carro. Então nós montamos um contrato, pesquisamos os clientes e falamos, ok, tem demanda, vamos alugar o nosso carro. Então nós alugamos o nosso carro. Legal que, assim, a mente de empreendedor tá desde o início, né, Maurício? E essa questão, assim, só deixa claro que o aluguel de um carro, onde ele ficaria parado, né, você viu, como você mesmo falou, a anteninha ligada, ali viu oportunidade naquilo, e por mais que fosse um bem seu, você já foi estruturando como se já fosse uma empresa, né? Então você fez o setor, entre aspas, jurídico, né, elaborando o contrato, fez o setor de gestão de risco, né, você traçou a persona, então quem era o público realmente que você gostaria de atacar, colocando o seu carro para alugar, isso é muito importante. Com certeza, Sofia. E aí, né, nós alugamos o nosso carro, se tornou uma renda extra para a gente e tocamos a vida. Porém, o que aconteceu 4 meses depois? Veio a pandemia. E com a pandemia, de uma forma geral, acabou me beneficiando, porque nós entramos em home office, voltei para minha cidade natal, obviamente os custos despencaram, né, porque a gente sabe da diferença, né, que é morar numa capital e principalmente no local onde eu morava. E isso me beneficiou porque, além de estar na minha cidade natal, perto de toda a minha família, ainda nós tínhamos essa questão do custo muito abaixo. E aí também nessa época, Sofia, o nosso carro ainda estava alugado, né? E aí nós percebemos que a questão do delivery aumentou muito. Porque pelo fato de nós estarmos em lockdown, ou seja, as pessoas não poderiam se locomover até o local para consumir algum tipo de comida ou de serviço, então a logística, ou seja, os motoboys, cresceram muito nessa época, né? Então foi aí que começou a surgir a primeira sementinha da Lu. Quando nós alugamos o nosso carro, percebemos esse movimento de mercado da locação de um meio de locomoção, principalmente para trabalhadores de aplicativo,
e percebemos que teria essa oportunidade. Então nós pensamos, poxa, por que não alugar não só carro, mas também um outro meio de locomoção para os trabalhadores de aplicativo. Então, depois de algum tempo, né, e alguns anos eu diria até, nós iniciamos um investimento em motos. Nesse período, nós acabamos, né, encerrando o nosso contrato que nós tínhamos com o locador do nosso carro. Finalizamos, super tranquilo. Continuei trabalhando no fundo de investimento, continuei analisando várias empresas, ajudando a crescer as empresas que nós acabamos investindo nelas. E ali para o final de 2023, início de 2024, nós vimos essa oportunidade de investir em motos, né? Então, nós começamos a comprar motos ali no começo de 2023, mas de uma forma bastante informal, como uma renda extra, na verdade. Então, compramos uma. E aí, para o final ali, meados de 23 e final de 23, começo de 24, nós começamos a estruturar efetivamente a empresa, né? Então, começamos a comprar mais motos, a contratar mais colaboradores, a desenvolver processos mais efetivos, e foi aí que surgiu a Alu, né? Então, o AluCast veio justamente com o objetivo de disseminar essas informações de aluguel. Algo importante para a gente falar também é a questão do nome Alu, né, Maurício? Muitos pensam que o Alu vem de aluguel, mas de onde surgiu esse nome, Maurício? Pensando bem assim, falando de forma bem tradicional, podemos entender como aluguel, mas não veio daí, tá, Sofia? Quando nós pensamos no Alu, veio do termo Rent All For You em inglês, né? Então, alugar tudo para você, né? Então, nós entendemos que a nossa visão dentro da empresa é aí onde a gente quer chegar, né? Então, ter um portfólio grande o suficiente para quando você pensar em alugar algo, você pensar na Alu, né? Então, quando você simplifica, né, o termo Rent All For You, fica All For You, né, que é tudo para você, e simplificando ainda fica All You, né? Então, fazendo, né, essa brincadeira, acaba se tornando aí Alu, que muitas das vezes também serve para o termo de aluguel. Bacana, bacana. Depois de todo esse overview, conseguimos ter definido os passos para chegar até esse projeto que é o podcast, né, Maurício? Só que mais importante do que isso é a gente ter definido a finalidade e o diferencial desse podcast. Então, para começar, para que o AluCast foi criado, Maurício? O AluCast ele foi criado, Sofia, para disseminar informação em relação a toda a cadeia produtiva de aluguel, né? Então, quando a gente pensa em aluguel, ele é muito amplo, né? Então, as pessoas elas têm a cultura de pensar em aluguel somente na questão de imóvel, né? E, na verdade, hoje, ainda, embora tenha crescido muito, existe muito ramos a ser explorado em relação ao aluguel. E quando você para pensar racionalmente que muitas das pessoas não fazem esse tipo de conta, ou seja por falta de conhecimento, ou seja por questões culturais, elas não entendem que muitas das vezes, e aqui eu falo a grande maioria das vezes, é mais viável você alugar do que você comprar. E então o podcast ele surgiu justamente para isso, Sofia, para que a gente possa trazer informações, que a gente possa trazer dicas e muito mais do que coisas teóricas, a gente possa trazer prática. Então o objetivo é trazer pessoas que construíram uma empresa de aluguel, sejam essas empresas no ramo de locação de moto, no ramo de locação de carro, mobilidade no geral, mas também locação de equipamentos para indústrias, locação para equipamentos hospitalares, locação de equipamentos para festas, brinquedos, televisão ou qualquer outro tipo
de equipamento. Então, quando a gente fala em aluguel, é muito amplo, né? Então, só para você ter uma ideia, Sofia, e compartilhar também alguns números com o pessoal que está nos assistindo, hoje no Brasil existem mais de 20 mil empresas de locação de equipamentos para construção civil. Nossa. Muitas empresas. Se nós formos pensar em termos então de mobilidade, nós temos mais de 25 mil empresas no Brasil. Deus. De locação de trajes e acessórios, nós temos mais de 15 mil empresas no Brasil. Então, o nosso objetivo aqui é compartilhar as melhores práticas. E mais do que teoria, buscar a prática de algo, de pessoas que efetivamente fizeram na prática isso, e poder compartilhar com vocês o que deu certo, o que deu errado, para que vocês que estão assistindo o nosso podcast possam não errar no que eles compartilharam aqui conosco e simplesmente buscar formas melhores e aprender para que vocês não ocorram nesses mesmos problemas. E além disso, Sofia, pensando também não só no termo do empresário, mas também queremos trazer aqui informações para quem loca alguma coisa, para quem quer consumir algum tipo de locação. Porque muitas das vezes as pessoas preferem comprar, ok, a gente entende, pensa racionalmente que não faz muito sentido na maioria dos casos, mas também quando optam por locar algo, muitas das vezes acabam escolhendo errado, muitas das vezes acabam vendo ou um equipamento, ou um traje, ou qualquer outro tipo de coisa que eles queiram locar, locando de uma forma errada, buscando preços inadequados, não negociando da melhor forma. Então, o que a gente quer no objetivo geral aqui no Alucast? Fomentar o mercado de locação. E pensando não somente nessas duas pontas, tá, Sofia? Mas pensando também em todos os prestadores de serviço. Nós queremos trazer aqui contadores para tirar dúvidas, queremos trazer aqui advogados para tirar dúvidas e todo o ecossistema de locação para que a gente possa compartilhar informações cada vez mais valiosas com os nossos ouvintes. É muito importante disseminar essa cultura, né, Maurício? Porque até hoje em si ainda é um pouco engessado isso, né? Muitas pessoas às vezes vão fazer o uso por pouco tempo e acabam comprando, investindo um alto preço naquilo. Vamos pegar como base, por exemplo, os fotógrafos de plantão aí. Um equipamento desse, uma máquina fotográfica hoje, ela custa em média dos seus 20 mil reais. Às vezes não tem o recurso necessário, suficiente para adquirir esse bem, né? Então, o nosso papel é mostrar para vocês quais são as empresas que tem hoje no mercado, os diferenciais competitivos entre elas, para você fazer uma boa escolha ao invés de adquirir, né? Você conseguir fazer a locação desse produto. Outra pergunta, Maurício, como que será transmitido esse conteúdo? Qual conteúdo será transmitido no podcast? Nós queremos trabalhar de uma forma bastante diversificada, tá, Sofia? Com alguns pilares. E quais são esses pilares? Uma linguagem simples, uma linguagem prática. Então, isso está dentro da nossa cultura da ALU, né? E a gente quer trazer também para o podcast. Então, quando eu falo bastante diversificado, no sentido de não queremos trazer algo estruturado, algo engessado, pelo contrário, queremos trazer algo bastante flexível para que as pessoas possam de alguma forma interagir, trazer dúvidas, pensar, poxa, o cara chegou nesse ponto, o empresário, a empresária chegou nesse ponto, o que será que ele fez de certo, o que será que ele fez de errado, o que eu posso aprender? Então, de uma maneira bastante tranquila, num bate-papo bastante tranquilo, eu quero trazer essas informações para as pessoas e fazer com que elas possam interagir com a gente, possam mandar perguntas, dúvidas e até mesmo, por que não, sugestões, ou então até mesmo, poxa, pode trazer um empresário aí do ramo de locação de brinquedo, porque eu estou com uma empresa, eu estou querendo investir nisso, para a gente tirar algumas dúvidas, ou então eu sou consumidor e acabei alugando um carro e tive esse problema, o que eu faço?
para resolver esse problema. Então nós vamos trazer aqui especialistas da área para que a gente possa compartilhar essas informações. Bacana. E para você que quer participar do nosso podcast, nós deixaremos na descrição desse card os contatos para que você entre, né, em contato conosco e através do suporte a gente possa atender às suas necessidades. Fora isso, algo importante de falarmos aqui nesse podcast é que o AluCast não apenas é uma plataforma de transmissão e bate-papo, né? Nós temos o recurso de alugar o nosso estúdio com o setup completo para você que tem um podcast, é de São Carlos e região e quer ter a transmissão com qualidade do seu podcast. Então basta você entrar em contato, né? Até mesmo com esse contato que vamos deixar no card, e será um prazer atender você. Hoje, para darmos esse start, então, estou aqui participando a fim de apresentar a vocês o nosso anfitrião oficial. O Maurício ele vai ficar responsável por entrevistar e recepcionar os nossos convidados. Eu vou ficar na parte de operação e setup junto com toda a equipe. Foi um prazer estar aqui com você, Maurício. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço muito a oportunidade. Sofia, eu que agradeço pelo trabalho excepcional que vocês desenvolveram para que a gente possa dar início a esse novo projeto. Como eu disse, quero agradecer você, quero agradecer toda a nossa equipe que trabalhou, né, dias a fim para que isso acontecesse. A expectativa é grande e eu tenho certeza que será um projeto de sucesso. Então esse foi o nosso primeiro episódio, conhecemos um pouco mais sobre a história do fundador da Lu, pontos principais que explicaram o porquê dos valores da Lu serem inovação, transparência, educação, acessibilidade e comunidade, e algo importante para a gente fechar então todo esse bate-papo e que reflete tudo aquilo que já foi falado hoje, é que os liderados refletem o seu líder, né? Então ter conhecimento dos fatos ao longo da vida e da jornada retrata o perfil da empresa, né? Então acredito, tenho a plena certeza que estamos apenas começando, que essa curva será exponencial. Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, comenta. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação. Nos vemos no próximo episódio, já com o Maurício tomando seu posto. Mas aí que fica a dúvida. Quem será o nosso primeiro convidado, Maurício? Se você não sabe, acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. A Lu, criando possibilidades.